dia novamente, senhoras e senhores. Esse aqui é o episódio 94 de Beyblade X. Novamente nos encontramos aqui na contagem final até chegar ao episódio número 100. E tem muita coisa até a gente chegar nele. Meus amigos, antes da gente começar, quero dar aqui alguns anúncios. Primeiramente, nós temos notícias. Olha só que tá chegando aí mais um collab de Transformers em Beyblade X. Dessa vez envolvendo o Bumblebee, que vai vir com 360 Gear Point, e o Shockwave, que vai vir com 580 Orb. Quando eu olho pra esse base do Bumblebee, galera, o que eu mais me lembro é o collab que teve no aplicativo de Beyblade Burst, com aqueles bases de formato digital. Agora sim, o último que tava faltando era o Bumblebee pra existir de verdade. Beleza que não é o mesmo formato que tinha lá, ele utilizava a ponta Wave, mas enfim, Bumblebee tá chegando com finalmente sua versão de Beyblade X, Shockwave tá chegando também, e considerando que a gente sabe que tem um dual pack de collab de base que tem o Shieldback no Stormtrooper, eu acredito que deve ter mais algum outro dual pack de collab que a gente ainda não tá sabendo. Agora, a segunda coisa que eu quero falar, galera, é do Bagualosaurus. Como vocês sabem, as camisas oficiais de Beyblade X finalmente chegaram no Brasil. Elas estão disponíveis na ReHap, e olha só como o Bagualosaurus tá super estiloso com essas camisas exclusivas, galera. Desde sempre os Bladers do Brasil falam que queriam camisas oficiais de Beyblade e agora tem, então bora ir atrás. Encontre elas no site da ReHap pesquisando por Beyblade ou Two Wave Beyblade e utilizando o cupom SAIPROS15 você consegue 15% de desconto. E quando você comprar alguma coisa, seja os nossos links lá do Instagram, o seu Bey original ou uma camisa oficial como essas, me mande a foto que eu te divulgo aqui, viu? Eu quero ver o seu novo Bey, eu quero ver você com o drip, com o estilo, eu quero te divulgar aqui, sim senhor, até eu tô utilizando uma dessas camisas oficiais. E também não se esqueçam, galera, hypa o vídeo. Pra alguns de vocês chegou uma opção nova aqui no YouTube, que depois que você dá like, aparece uma opção depois que você desliza o dedo pro lado, onde você tem uns pontos que você pode gastar aqui no canal completamente de graça. Então hypa o vídeo pra ajudar a gente a enfrentar esse algoritmo e trazer Beyblade X da melhor maneira pra vocês. Onde a gente vê que a Make tá treinando com o Robin utilizando o Shark Scale. Falando dele, inclusive, o meu finalmente foi enviado, galera. Ele vai chegar depois do Samurai Calibur, mas calma que a gente vai ter um unboxing desse tubarão aqui no canal, vamos ter sim. E lá na Torre X, agora sim a gente vai ter batalha Times Líderes e Time Persona pra quem vai enfrentar o time Zodiac. Senhor Shinryu é o primeiro que vai batalhar. Lá no barco que o Robin tá treinando com a Meiko devido a mexer no mar, a arena tá oscilando, o Robin também, a Meiko, e nesse momento quando a câmera tá parada, esse vai e volta ele deixa de um jeito meio ambíguo sobre qual bem parou primeiro e qual que não parou, mostrando que de novo o Robin tá ficando ainda mais forte. Já na Torre X, seu Ryu joga o chapéu pra cima e tá lá todo furioso, todo transformado, porque sempre lembram mais da Queen do que dele. E hoje ele quer tanto demonstrar a força dele contra o Blader que ganhou dela ainda por cima. Também X pergunta pro Ryu que se o seu problema é tanto enfrentar a Queen e medir suas forças, por que você não vai lá pro outro lado da Torre X e enfrentar ela? O Sr. Ryu diz que não vai porque ir pro outro lado é uma terra desconhecida, são como ruínas muito perigosas, então ele não vai ir. A Queen tá assistindo toda essa conversinha pela televisão, o Pakun ele tá com um comportamento até que meio muito gentil, mas na verdade é porque ele tá com a câmera dele em cima da cabeça filmando as coisas, ainda mais que a Yoko tá por aqui e tá com o Fox Brush, acredito que ele tá com essa câmera na cabeça pra quando o Fox ganhar ele filmar a reação deles. E volta o Sr. Ryu e o Jackson, ele faz até uma provocação, então você tá vindo com essa desculpa porque na verdade ninguém vai querer assistir esse combate, né? E é claro que o velho fica ainda mais furioso, chega até a aparecer essa silhueta do Triceratops atrás, e agora ainda mais enraivecido, tome aí Triceratops de um lado, que ainda, aliás, falando dele, eu já protocolei minhas coisas com a Anatel e agora tô esperando o meu chegar, gente. Eu paguei pelo meu bem, eu não vou pagar por ele de novo, eu não tenho pressa. Enfim, aqui está do outro lado, e aliás, vocês votaram nele pra ser o nosso próximo unboxing de CX, e a versão da Hasbro dele vai ser um unboxing de amanhã, não deixem de assistir. Lançados os bases, o Triceratops tá lá no meio aguentando todos os golpes. Afinal, ele tem o grande peso da sua hatchet de metal, e aí depois a câmera dá um zoom velho mexendo os peitoral dele, parecendo o Terry Crews. Esse momentinho aqui eu achei um pouco estranho, mas de tanto bloquear os golpes, agora o velho quer revidar. Manifestando seu avatar 4x, a gente vê como é que é o avatar do Tricera, e ele corre e dá uma investida atacando de volta pra cima do Drumbrave. Porém, o recuo manda bem em direção ao Extreme Line, e agora é a vez do Kamen X mostrar aquela coisa extraordinária. Ele dá um Extreme Finish pra cima do Triceratops, e aí temos a primeira vitória do time Persona nesse combate. Porém, mesmo assim, o Sr. Ryu continua a ficar falando da comparação do nível dele, da Queen, da fama, de quem é lembrado e quem que não é. Ele diz que você é forte, mas ao mesmo tempo senti que sua força é superior à da Queen. E isso significa que eu não sou inferior a ela e da próxima vez eu resolvo as coisas. Aí ele dá mais outro gritão tão alto, mas tão alto, que mostra o Taisho baixando o volume na televisão dele. E depois de toda essa confusão, vamos pro próximo combate, que é do Dokuga com a Tenka. Dokuga vem com toda aquela pose ameaçadora e a Tenka aponta a espada pra onde tá o pessoal do time Zodiac que tava assistindo a batalha. Dokuga também tem os seus fãs que estão na plateia e a Tenka começa a falar dos rumores que ela ouviu falar desse Blader mal encarado. Ela ouviu falar através de rumores da internet que o Dokuga roubou o Bey dessas outras crianças, e também da outra vez que ele tava tão mal encarado que ele sozinho resolveu enfrentar o time inteiro. A Tenka tá disposta a acabar com esse malandrão e a batalha já vai começar. A batalha de hoje
hoje ela fica parecendo um episódio de Death Note. Quem aqui não se lembra quando tem aqueles momentos que o Light, a Gami e o L ficam com esses fundos pretos, com as caras ou todas azuis ou todas vermelhas, querendo prever qual que vai ser o próximo movimento do adversário? Pois bem, é isso que vai acontecer por aqui por múltiplas vezes. Temos aqui, por exemplo, o Scorpion Spear, que quando é lançado, vem no modo de defesa, porque ele tem todas as suas 6 lâminas. O Samurai, é claro, ele é do tipo ataque, e contra aqueles que são mais defensivos, ele tem um pouco de desvantagem. A Tenka sabe que vai ter que ir pra cima com força bruta, então lá vem ela com o seu primeiro golpe. Aí depois todo esse Death Note passa pro outro lado, porque o Dokuga já tava planejando tudo, porque sabendo que ela iria dar esse golpe, ele seria jogado pra cima da Extreme Line e mudaria pro modo de ataque, ficando com o Bei ainda mais agressivo e até manifestando o avatar 4x dele, onde nós temos aqui esse escorpião dourado. Com esse golpe o Samurai Saber é jogado pra cima e de novo volta, não, mas eu previ outra vez, porque agora com o Bei transformado, agora ele não tá tão defensivo, e todo mundo agora tá atacante, então pode-se dizer que o escorpião tá um pouco mais vulnerável. Mas de novo muda pra outra previsão, porque agora que o Scorpion Spear tá mais agressivo, o próximo Extreme Dash vai vir com mais força total. Mas aí a Tenka tava prevendo isso de novo, e ele ficou prestando tanta atenção de prever esse golpe, de prever o outro e o outro, que quando ele olha pra arena, ele não prestou atenção que o Samurai Saber tava vindo logo por trás. O Samurai Saber vem logo em seguida, e com esse Extreme Dash, o escorpião é eclodido, e ao terminar de atravessar o Scorpion Spear, o Bei bateu na Extreme Line e depois se jogou pra fora. Tamanha potência que o golpe veio pra cima do Scorpion, mas foi vitória claramente da Tenka. A Queen se lembra da batalha que ela teve contra a Tenka, ela disse que aconteceu algo parecido, e aí o Dokuga vai pra cima da Tenka com essa cara toda agressiva, a menina já tá de espada em mão, o que é que esse maluco vai fazer? E ele veio tirar a máscara, ele veio agradecer pela batalha super divertida que ela proporcionou, e aí ela não tá entendendo nada, como é que esse cara mal encarado tá chegando aqui todo gentil? É então que ela olha pra plateia e ela vê que aquelas crianças que teve aquele rumor que ele roubou o Bei delas, e aquele time que ele foi lá enfrentar sozinho também estavam todos lá e com máscaras. O Bei que ele tinha pego das crianças é porque tinha pego pra dar de volta pra elas e continuar batalhando. Aquela equipe que ele tava tão possesso e foi enfrentar sozinho, na verdade também era uma tropa de doidos que nem ele. E por serem todos amigos, é por isso que ele tem até essa torcida de todo mundo utilizando máscaras. E apesar da aparência de maluco e ter aqui seu bom comportamento, lembra que o Samurai Saber tinha caído pra fora da arena, o Dokuga pega e devolve na moral pra Tenka. E é mostrado inclusive por que o Dokuga utiliza aquela máscara, é porque ele tem alergia a praticamente tudo, então ele utiliza essa máscara pra não ficar espirrando na cara da rapaziada. Cobrindo sua cara de volta, Tenka vendo como é que é o verdadeiro Dokuga, ela fica, nossa, meu Deus, eu não acredito que eu pensei todas as coisas ridículas a respeito do Dokuga e me deixei levar por um monte de rumor sem sentido na internet. Tá todo mundo chorando pelo mal entendido, e aqui eu fiquei me lembrando da época de quando a gente conheceu o Burn. A gente achou que o cara era um vilão, mas na verdade era só um maluco bem intencionado, e aqui a gente encontrou mais um. O Robin continua a treinar com a Meiko, só que como vocês podem ver, agora que o time Persona teve 2 vitórias, eles já estariam classificados, já poderiam enfrentar o time Zodiac, só que a Yoko chega e fala que não vai aceitar isso não, já que afinal o time Persona chegou aqui através de uma vitória falsa. E que história de vitória falsa é essa? Nós precisamos nos lembrar que eles não tinham conseguido toda aquela baletona de estrelas daquela batalha contra o Lentes, e ela tá aqui pra fazer uma boa de uma chantagem e falar que a vitória deles precisa ser provada por completo. A gente vai ter o Fox enfrentando o Wizard de semana que vem, e como na prévia a gente vê a raposa correndo, eu espero que a gente tenha de novo igual aquela luta do Shinobi Shadow. Eu quero ver os avatares se degladiando, se mordendo, se lascando um contra o outro. Eu gosto de ver quando isso acontece. Como a gente pode perceber da estrutura do episódio de hoje, quando a gente compara com o mangá, metade do que tinha acontecido ali aconteceu com o time Dreams, e um pouco da outra metade aconteceu sob outra circunstância com outros Bladers, mas no fim o resultado foi parecido. A gente teve muitos ângulos que foram parecidos, o Sr. Ryu teve mais do que simplesmente umas 7 ou 8 falas, e até mesmo o mal entendido da Tenka em relação ao Dokuga já foi até melhor explicado. É um pouco estranho que o Dokuga utilize uma máscara tão absurda pra poder cobrir a alergia dele de tudo parecendo um monstro do mal, sim, mas pelo menos é porque ele tem esse comportamento maluco, que aqui em uns termos mais simples, ele não é um Blader do mal. Novamente, mais um episódio que dá contexto aos personagens e ajuda a alongar as coisas que dentro do mangá aconteceram com meios 1 ou 2 quadros. Novamente nos lembremos o que aconteceu com o Ciel e o Chrome, a gente viu ele só falando que ele tinha sido escolhido pelo Chrome, mas a gente não tinha nem um pouco de toda a manipulação que ele sofreu na mão dele. Com 6 episódios restando até o 100, vamos ver o que mais que vai caber por aqui, porque eu suponho que com esse um episódio a gente já termina aqui o caso com os times líderes. No 5 em seguida deve caber a luta contra o time Zodiac, e eu já tô até começando a achar que talvez a coisa não termine exatamente no episódio 100, mas talvez no episódio 102 ou 103, tem muita coisa que precisa ainda ser explorada sobre todos esses Bladers, e eu tô começando a achar que do 96 até o 100 ali é um período muito pequeno. Acho que a gente vai precisar de mais um ou outro pra poder terminar tudo por completo, pra não ficar rushado igual tá no mangá. Aguardemos, portanto, o que vai acontecer semana que vem, quem sabe essa batalha aconteça no primeiro bloco, e aí do segundo bloco em diante a gente tenha todas as outras coisas se adiantando. E novamente eu lhe digo, meus amigos, se você ainda não hypou o vídeo, por favor, deixe seu like aqui no canal, desliza pro lado ali nas 3 bolinhas, você vai ter alguns pontos, coloca eles aqui no canal, porque enfrentar o algoritmo
ritmo tá difícil e eu preciso da sua ajuda pra trazer o melhor do X aqui pra vocês. Vejo vocês então amanhã pro nosso unboxing do Koroji Dran e faça o X imediatamente, Bladers. Até a próxima!